Hora da gente conversar, debater sobre tudo que aconteceu em Brasília neste domingo, né? Manifestantes que depois se tornaram criminosos, entraram nas sedes do Congresso Nacional, do Poder Judiciário, o STF, e também no Planalto, fizeram um quebra-quebra danado, destruíram obras de arte, enfim, deixaram um rastro de destruição. Eduardo Costa, eu começo com você. Após esses atos criminosos em Brasília, o governador do Distrito Federal é afastado do cargo. O presidente Lula promete investigar e identificar supostos financiadores da invasão aos três poderes lá na capital federal. Ele também decretou a interferência na segurança pública do Distrito Federal. Vamos ouvir esse trechinho dele decretando essa intervenção. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. Eduardo, a gente vê, eu tenho aqui uma lista de tópicos para debater, mas eu queria, de forma geral, começar com você, para você falar sobre os principais pontos que chamam a atenção. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sempre acreditei, e cada vez acredito mais, que nada acontece por acaso. Então, você tem que ter um mínimo de uns 3 minutos para contextualizar esse 8 de janeiro de 2023. Para não dizer que é anterior, que começou em 1500, essa indignação do brasileiro, vamos tomar como base 2013, quando mais de 500 cidades brasileiras viveram momentos os mais tristes, porque as pessoas não estavam aguentando tanta corrupção. Em 14, houve eleição, a Dilma ganhou e o Aécio não se conformou. O príncipe das Minas Gerais foi para Brasília, então, e juntou-se a Eduardo Cunha, Michel Temer, Sérgio Cabral e outros da pior estirpe, e eles foram até impeachment a Dilma. Embora incompetente e merecesse sair, ela saiu de um jeito que até hoje eu acho que foi golpe. Até hoje, deram um golpe na Dilma. A Operação Lava Jato aparece e começa a mostrar a outra cara do Brasil. Só o Palocci, homem de confiança que guardava a chave do Lula, devolveu 200 e falou em 333 milhões de reais de corrupção. Só uma pessoa. Só uma pessoa. A coisa foi andando. O Supremo Tribunal Federal, que tinha decidido que, com segunda instância, ou seja, um colegiado confirmando a decisão de um juiz, a pessoa podia ir para a cadeia, Gilmar Mendes, e Toffoli, pediram outra votação, a Rosa Weber mudou o voto, disseram não, só em terceira instância. E começaram a abrir a porta das cadeias. E como o Temer, presidente no lugar da Dilma, entre outras coisas, usava os jardins da sua residência fora da agenda para tratar de corrupção, tem que ajeitar isso aí. O país acabou elegendo um deputado de 28 anos de Câmara, que nunca tinha feito nada, como um mito. E esse mito passou 4 anos, enquanto a sua equipe econômica fazia coisas certas, enquanto os setores do governo faziam coisas certas, como esse Tarcísio, que agora ganhou em São Paulo, ele passou 8 anos falando bobagem, estimulando a discórdia. Em janeiro de 2021, ele já estava dizendo, esse negócio da urna aí e tal, isso pode acontecer aqui, o que aconteceu no Capitólio. Agora ele disse que não tem nada com isso, que nunca incentivou. Isso veio vindo. Todo mundo da Lava Jato foi para a rua, Sérgio Cabral solto, Eduardo Cunha na praia, Aécio reeleito, Lula presidente, Moro senador. O Brasil foi ficando cheio disso tudo. E aí, os que não prezam a Constituição, os que não prezam o Estado Democrático de Direito, os que não prezam uma ordem civilizada, aproveitaram e começaram a destilar ódio e a estimular os incautos, Tem gente chamando esses que estavam em Brasília de terroristas. Eu prefiro chamá-los de equivocados, inocentes úteis, que vão pagar o preço de tudo. Essa patota do Supremo vai continuar lá, essa patota do Congresso vai continuar lá, os generais que se silenciaram nesse processo todo e que contribuíram também, vai ficar todo mundo bem. Talvez só para o Ibanez.
o governador do Distrito Federal. Agora, esses 400, 500 ou 600, Júlio, que foram detidos, correm o risco danado de ficar 15 anos na cadeia. Eles vão pagar a conta de uma indignação que é de nós todos. Mas não é por aí. Existem 1000 detalhes, Júnior, 1000 detalhes. Mas na nossa Raja Gabale aqui, ó, quando a Guarda Municipal tentou desobstruir a pista, chegou uma guarnição da PM e disse, é conosco, não vai desobstruir, não. Na sexta-feira agora, que o prefeito Fuad, cumprindo o seu dever de fazer cumprir o Código de Posturas e retirar, os fiscais foram questionados por militares do Exército, disseram, o que está acontecendo aí? Não, nós estamos cumprindo a nossa... tudo bem. Aí falaram para os manifestantes, né, como chamam, ficam calmos, está tudo bem e tal. E o juiz de plantão deu uma canetada e falou com a prefeitura, devolve tudo para o empresário e deixa ficar no meio da rua. Então, nessa hora, Júlio, nessa hora, é preciso nominar todos aqueles que têm uma relação com o cargo público, tem um pouquinho todos nós temos um pouquinho de culpa nisso. E alguns têm muita culpa. Eu vi, por exemplo, aí hoje, o pronunciamento da presidente do nosso novo Tribunal Regional Federal, que está assustada com tudo. Mas eu também estou assustado, viu, senhora desembargadora, com aquele recurso do Norberto Mânica, que não é julgado desde 2013, um cara que está condenado a 100 anos de cadeia. Então, Júlio, esses episódios de ontem que são criminosos e devem ser repudiados e que são nojentos, eles se servem para alguma coisa, Júlio. Se a gente quer acreditar que eles podem servir para alguma coisa, é para dizer o seguinte, gente, chegamos no tampo, a água está no tampo. Ô Rita Mundim, passando a bola para você, te dando bom dia, é lógico e repito, nós temos outros tópicos para destacar aqui, mas eu queria inicialmente as primeiras impressões, de uma forma geral, aí, sobre tudo isso que aconteceu ontem. Olha, Júnior, é inaceitável, misturaram as coisas, né? Manifestação é uma coisa, crime, balbúrdia, invasão é outra, completamente diferente. E eu, como cidadã brasileira e como economista eu fico muito triste, porque a gente já vinha aí com o mercado cheio de incertezas sobre o rumo da economia. Um acontecimento dessa magnitude, ele coloca ainda mais incertezas em cima do futuro da economia brasileira, o que deve mexer de forma negativa com o mercado, espantar o investimento estrangeiro e deixar o investidor local ainda mais ressabiado. Então, isso dá uma paralisia em relação à economia. Isso é muito triste, porque no final da linha isso pode significar desemprego, né? Um crescimento negativo, né, do PIB. Então, é muito triste o que aconteceu ontem, inaceitável. E, repito, a gente tem que saber entender o que é manifestação e o que é bagunça, né? Bagunça, balbúrdia. Mas o que me chama a atenção como cidadã é que, como o Eduardo contextualizou aí muito bem, a gente vem, né, dentro de um contexto muito marcado pela impunidade. Então, a rapidez e a forma que esse ato deve ser descoberto, punido, isso aí vai implicar na forma até que o mercado vai reagir. Mas eu gostaria só de deixar aqui, como cidadã, o meu registro. O que está faltando no Brasil são líderes. O que está faltando no Brasil, nos 3 poderes, são pessoas nas quais o brasileiro se sinta representado. O Ricardo Kertzmann, também pedindo a você a sua análise inicial, de forma geral, aí, de tudo que aconteceu ontem. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Olha, não tem como não ficar muito triste com tudo isso, né? Mas eu, particularmente, fico muito à vontade, sabe, Júnior, para poder condenar de forma veemente esses atos terroristas, porque desde março ou abril de 2019, quando o presidente Bolsonaro, seus seguidores mais fanáticos, vamos chamar assim, começaram com esse discurso golpista, né, pedindo fechamento do Congresso, porque estava com raiva do Rodrigo Maia, pedindo fechamento do STF, porque estava com raiva do ministro Barroso. Desde aquela época, eu critico de forma muito dura esse pessoal todo. Em seguida, eu me lembro que começou o boicote, né? Veio a Covid e começou o boicote às medidas sanitárias. Aí veio o ataque aos prefeitos, aos governadores, o estímulo à violência contra os ministros do STF, porque estavam dando amparo para os decretos que os prefeitos e governadores estavam emitindo. Depois veio a pregação golpista também contra as urnas eletrônicas, o ataque às pesquisas, às pesquisas eleitorais.
a tentativa de melar as eleições, o assassinato de eleitores petistas, a gente teve isso, né, durante as apurações, e mais recentemente, né, os fechamentos de estradas, de rua, de avenida, espancamento de colegas nossos, jornalistas aqui na Rajagabal e por todo o Brasil, até culminar com aquele atentado terrorista frustrado que a gente teve em Brasília há pouco tempo atrás. Olha, sinceramente, o que aconteceu ontem, eu espero que tenha sido o ápice, eu acho que daqui para frente isso arrefeça, mas isso tudo tem um nome e sobrenome, e a gente tem que lembrar. O nome é Jair e o sobrenome é Messias Bolsonaro. Quem apoiou e quem incentivou e quem relativizou e quem passou pano para o Bolsonaro, para todo esse pessoal durante esse todo o tempo, Júnior, eles têm uma responsabilidade nisso tudo também. Porque pedir golpe de Estado, eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, pedir golpe de Estado é crime. Isso está tipificado no Código Penal. Atentar contra o Estado de Direito é crime. E apesar de todo esse histórico corretíssimo que o Eduardo fez, de todas essas causas, ainda assim nada, absolutamente nada justifica o que a gente veio experimentando esses últimos anos, até culminar com essa barbárie que a gente viu em Brasília ontem. Lucas Ragazzi, você participou ativamente da cobertura ontem à noite aqui na Itatiaia e queria a sua análise inicial, como que você viu isso tudo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos ouvintes, pessoal que está participando com a gente nessa conversa de redação. Primeiro, lamentar muito tudo o que aconteceu nesse domingo, um ataque ao Brasil, um ataque à República Brasileira, por muitas pessoas que se dizem patriotas, de patriotas não tem nada, estão atacando ali as nossas instituições, o que mantém esse país em pé, resistindo a populismo de esquerda e de direita. É o Congresso, é o Judiciário, são partes do Executivo ainda sérias, né? A gente teve uma eleição disputada entre o populismo de direita e o populismo de esquerda. Venceu o de esquerda, mas a gente tem ali uma república com instituições que seguram a onda com seu sistema de freios, com suas falhas, mas a gente mantém uma democracia, uma república a partir dessas instituições que foram atacadas ontem por essa horda de criminosos, de pessoas que, não sei se enganadas, o Eduardo chamou ali de pessoas que estão enganadas, foram inocentes e úteis, né, e equivocadas. A gente espera que essas pessoas consigam entender o que foi representado ontem nessa balbúrdia, nesse ataque ao Brasil que foi feito ontem. E esse é um momento limiar para a democracia brasileira e da República, porque a gente não pode deixar esse tipo de coisa proliferar. A gente não pode correr o risco de ser criado um Talibã brasileiro para atacar a República mais uma vez. A gente tem que punir essas pessoas que financiaram e que incentivaram e que fizeram essa depredação ontem. A depredação dos prédios, da questão física mesmo, é até a terceira parte mais importante. Essas pessoas estão atacando ali princípios humanistas, princípios democráticos e republicanos que defendem elas mesmas. Todo esse pessoal que está sendo preso agora, está indo para Papuda, lá em Brasília, quem vai defender elas agora, os advogados, a OAB, o Ministério Público, são essas mesmas instituições que eles estão pregando o fim. Então, assim, eles estão atacando eles mesmos, os direitos deles próprios. Então, também quero só fazer uma conclusão com uma reflexão. Gente, acabou a eleição no Brasil, o mundo inteiro, todos os países democráticos, todos os governos democráticos, de esquerda e direita, reconheceram o resultado das eleições, reafirmaram a seriedade da democracia brasileira e a da República Brasileira. O governo americano, o governo russo, que de democracia não tem nada, mas é um player importante nas questões mundiais, a União Europeia inteira, inclusive o governo da Polônia, que é um governo de extrema-direita. Então, assim, nem aliados de direita ou de esquerda, ninguém questionou, foi na onda de questionar as eleições brasileiras. Então, estou falando isso porque o resultado final que essas pessoas que atacaram a República ontem, vai que elas conseguem o resultado final que elas almejavam. Depõe o governo, você depõe o Supremo Tribunal Federal, faz uma substituição, coloca as Forças Armadas, que jamais embarcariam, né, numa aventura furada dessa, mas vamos supor, nesse cenário que eles desejavam, que as Forças Armadas assumissem o controle. Nenhum respaldo mundial de governo algum ficaria com o Brasil. A gente seria isolado do mundo imediatamente, ocasionando o isolamento do mercado, isolamento das nossas instituições, perseguição aqui nas ruas. A gente viraria a Somália piorada. Então, vamos refletir um pouco aí. Qual que é o resultado disso que vocês estão pregando? Bom dia. Bom dia para você também, Lucas. Ô, Edilene Lopes, dando bom dia para você também. Já
querendo saber a sua análise inicial, você que participou também ativamente ontem de tudo que aconteceu, fez a cobertura de tudo que aconteceu, e como Brasília amanhece hoje, você que está aí na capital federal. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores. Brasília permanece e amanhece tensa. Neste momento, policiais militares estão no acampamento bolsonarista que está montado aqui em Brasília desde o segundo turno das eleições. Para vocês terem ideia da localização, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto fica a cerca de 7 quilômetros, 8 do local onde está montado o acampamento bolsonarista. A determinação é para que ele seja desmontado. Então, esses manifestantes que também participaram ontem do ato que teve na esplanada dos ministérios, que terminou na quebradeira dos prédios dos 3 poderes. Vários deles estão acampados na Praça dos Cristais, que fica exatamente em frente ao quartel do Exército aqui em Brasília. Então, a capital federal amanhece tensa, a esplanada dos ministérios está completamente vazia e com segurança muito reforçada, mas os manifestantes, muitos deles, permanecem aqui na capital federal. Sobre a minha análise, Júnior, eu disse mais de uma vez aqui no Conversa de Redação que o Brasil estava seguindo a cartilha dos Estados Unidos e que o último passo poderia ser, nessa linha cronológica, a invasão dos prédios do poder. Eu cheguei a perguntar em uma das entrevistas exclusivas que fiz com o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em Brasília, sobre uma possível invasão dos prédios dos poderes caso ele perdesse as eleições. Ou seja, o Brasil segue a cartilha dos Estados Unidos e isso estava pronto, estava posto, só não viu a Polícia Militar do Distrito Federal, que permitiu que os invasores quebrassem e depredassem o patrimônio público aqui em Brasília, porque Edilene Lopes, repórter da Rádio Itatiaia, previa que essa situação podia acontecer. Fiz essa pergunta para o presidente em 2021. Falei isso aqui no Conversa de Redação no ano passado mais de uma vez. Como assim? Eu estou percebendo e as autoridades não estão? Era claro, Júnior. Primeiro, os apoiadores do presidente questionaram o processo eleitoral, como ocorreu nos Estados Unidos. Depois, fizeram um trabalho de massa, e o presidente também fez nas redes sociais. Depois, questionaram o resultado das eleições e o último passo está aí. Como aconteceu nos Estados Unidos, invadiram o Capitólio, aqui avançaram, dobraram a aposta, invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. Acontece no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos, já era plenamente previsível pelo comportamento dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E, infelizmente, eu tenho que dizer, apesar de ter estado dentro dessa manifestação cobrindo ontem, lógico, estava paisana, sem crachá, sem microfone plotado, porque senão eu seria atacada, como vários colegas foram, eu tenho que dizer que não me surpreende. Isso que aconteceu ontem já era previsto, infelizmente, Júnior. Mal Camargos, para arrematar essa primeira rodada aqui de comentários, eu deixei você de propósito por último, porque eu queria ouvir o cientista político Mal Camargos analisando tudo que aconteceu ontem em Brasília. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes. Bom, o programa me permite discordar de algumas pessoas, Júnior. E desculpa, eu vou começar discordando de você como apresentador. Os manifestantes não se tornaram criminosos. Já eram criminosos quando chegaram a Brasília. A convocação, como bem disse Edilene, já dava para saber o que iria acontecer. Era para homens fortes. E só se convoca homens fortes quando se espera o confronto. A organização das manifestações, seus financiadores, aqueles que defenderam, aqueles que aliviaram tudo que vem acontecendo no país até o momento, sempre buscaram o que aconteceu ontem. A ideia era instaurar-se o caos, a ideia era instaurar o terror, a ideia era tomar de assalto a nossa democracia. O programa também, Júnior, me permite discordar de algumas opiniões que foram dadas aqui. Eduardo, os manifestantes não são equivocados. Os manifestantes são criminosos. Estavam dispostos a cometer um crime. E quem está disposto a cometer um crime não é um equivocado. Não faltam líderes nesse país, Rita. Falta respeito à vontade popular. Falta respeito às nossas instituições. Falta respeito à imprensa. Respeito ao voto popular. Respeito à apuração das urnas eletrônicas. Respeito à nossa polícia. Respeito à nossa democracia.
O Edilene disse muito bem, nós vamos seguindo no Brasil o mesmo roteiro que aconteceu nos Estados Unidos. Estava tudo roteirado, como num filme. E não é um filme de ação, não é um filme institucional, é um filme de terror. O comportamento de alguns líderes impulsionaram esse filme de terror. Agora o resultado precisa ser alterado. Não pode ser tão prorrogado como aconteceu nos Estados Unidos, onde os principais líderes ainda estão impunes. É necessária uma apuração séria e responsável, levando a cabo e a responsabilização de todos que contribuíram para o desfecho trágico dos atos de ontem. Ontem ocorreu, Júnior, um ataque à nossa história. Ontem ocorreu um ataque à nossa bandeira. Ontem ocorreu um ataque ao nosso povo.